Olá, povo de Deus, a paz do Senhor seja com todos. Aqui é o pastor Rodrigo Basile mais uma vez, gravando essa breve reflexão, enviando aos grupos, aos irmãos da Igreja Cristã Primeiro Amor e compartilhando também com os nossos amigos nas redes sociais, do Facebook, Instagram, do nosso canal do YouTube. Eu quero compartilhar com você a leitura do texto e essa breve reflexão está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. E nós vamos ver o versículo de número 8 e 9. Está escrito assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, Deus poderoso, nós te louvamos mais uma vez, te engrandecemos pela tua soberania, pelo teu poder, pela tua majestade. Só o Senhor é digno, Pai, de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos e, como de costume, eu te peço, usa-me, meu Deus, como instrumento nas tuas mãos para que a tua igreja seja edificada, para que o teu Espírito Santo ministre ao coração do teu servo e da tua serva, falando, meu Deus, não aquilo que queremos, mas aquilo que nós necessitamos ouvir, Pai. Toma a direção deste trabalho e faça tudo de acordo com a tua vontade. Em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que assim seja. Amém. Meus irmãos, Jesus ele está mais uma vez entre os publicanos, entre aqueles homens que cobravam os impostos, prestavam serviços ao Império Romano, aqueles homens que eram desaprovados pela religião judaica, eram considerados imorais, impuros, eram considerados traidores da própria pátria. E Jesus fazia questão de andar no meio deles, porque em Lucas 19:10 ele diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele entra na casa de Levi para participar de um grande banquete. Ele entra na casa de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, e normalmente quando isso acontecia, os religiosos, os escribas, os fariseus, os essênios, os zelotes, eles começavam a murmurar entre si, porque eles achavam um absurdo um homem se dizer santo, um homem se dizer filho de Deus, conviver com essas pessoas imorais. E isso vai estimular Jesus a contar uma série de 3 parábolas. E estas 3 parábolas, elas estão interligadas no seu sentido. A primeira ficou conhecida como a parábola da ovelha perdida, onde Jesus apresenta um aprisco com 99 ovelhas, mas o pastor percebe que falta uma delas. E então ele sai à procura, deixando as 99. E quando ele encontra aquela ovelha que estava perdida, ele a captura, coloca em seus ombros, leva de volta ao aprisco, reúne os vizinhos e faz uma grande festa, porque aquela ovelha perdida foi encontrada. Você sabe que a ovelha é um animal que não tem senso de direção, que se perde facilmente quando sai dos olhos do seu pastor. E esta ovelha que se perde e depois é encontrada, é exatamente a representação dos publicanos, daqueles que andam sem Deus, na qual o sumo pastor veio para resgatá-los, para trazê-los ao aprisco. Então, essa ovelha perdida representa os publicanos, as meretrizes, todos os pecadores que encontram em Jesus Cristo a salvação e são trazidas ao rebanho do sumo pastor. E a segunda parábola é a parábola da dracma perdida, onde o
que está perdido é um valor dentro da casa de uma mulher que começa a procurar, com uma certa diligência, com um certo cuidado até achar. Então, a ovelha se perde fora, a moeda se perde dentro. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo, a parábola do filho esbanjador, onde um pai tem 2 filhos. Um deles chega ao pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero ir embora. Eu quero sair daqui. E aquele pai contrariado deu ao filho aquilo que ele pedia. E aquele filho sai para esbanjar a vida longe dos olhos do pai. Ele passa a viver regalado absolutamente. Ele passa a gastar tudo que ele tinha com as meretrizes, com amigos, com diversões. Mas de repente o recurso acaba. E houve um período de fome na terra, de modo que este filho, ele começa a padecer necessidades, vivendo uma grande humilhação. Ele sente vontade de comer das bolotas dos porcos, até que então ele caiu em si e começou a pensar: eu vivendo essa grande humilhação, e o meu pai tem muitos servos e fartura de pão, já sei, eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando este filho volta, o pai o recebe de braços abertos. E Jesus conta que aquele pai vai fazer uma grande festa, porque aquele filho que estava perdido foi achado. Porém, quando o outro filho ele se aproxima de casa e ouve o som de músicas e pessoas dançando, ele vai pensar: o que está acontecendo? E vão dizer para ele: olha, o teu irmão que estava perdido foi encontrado. E o seu pai fez uma grande festa. E aquele filho que chegara e viu aquela festa ficou indignado. E foi dizer ao pai: olha, eu estou aqui o tempo todo, o senhor nunca me recebeu com uma festa. E aí aquele pai vai dizer: olha, o seu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Ou seja, na primeira parábola, algo se perde fora. E eram os publicanos, os pecadores. Na segunda parábola, o valor que foi perdido foi do lado de dentro. E já na terceira parábola, um filho se perde do lado de fora, mas o que estava do lado de dentro também estava perdido. E Jesus está querendo mostrar para os religiosos, aqueles que se diziam descendentes de Abraão, que apesar deles estarem do lado de dentro, eles tinham valores perdidos. Eles não tinham conseguido enxergar o plano de Deus. Eles, assim como os fariseus, eles estavam indignados porque o Senhor Jesus, o próprio Deus, estava salvando aqueles que estavam perdidos do lado de fora. Mas a minha intenção, nessa breve reflexão, é dar uma ênfase nesta parábola da dracma perdida. Jesus conta que uma mulher, ela tinha 10 dracmas. E de repente ela perde uma dracma. Ela perde uma pequena moeda. E entenda, uma dracma, ela era uma unidade monetária grega, equivalente ao valor de um denário romano, mas que era uma moeda, de certo modo, indesejável, insignificante. Não dava para se fazer muitas coisas com uma dracma. Só para você entender um pouco mais acerca de valores na palavra de Deus, eu quero fazer a leitura de um texto que está em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17 e versículo de número 24, está escrito assim, olha só: e chegando eles em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas. As didracma é um valor correspondente a 2 dracmas. Ou seja, 2 dracmas formam uma didracma. Quer dizer que uma dracma era insuficiente para pagar o imposto do templo. Aí, versículo de número 25 diz assim:
Disse ele, sim. E entrando eles em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos sírios ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Veja, um estáter é o equivalente a 2 dracmas ou 4 dracmas. Então, acima de uma dracma está a didracma e o estáter. Ou seja, a dracma não tinha tanto valor. Agora eu quero ler com você no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Eu quero ler com você o versículo 13. Jesus está contando a parábola dos servos e das 10 minas. Olha que interessante. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Agora veja, uma mina é o equivalente a 100 dracmas. Então era dracmas, didracmas, estáteres, minas. Olha como a didracma tem pouco valor. Agora eu quero ler com você o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, que é um texto conhecido, onde Jesus conta a parábola dos talentos. Veja, versículo de número 14. Está escrito assim, porque isto é também como um homem, que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos. Então olha só, um talento é o equivalente a 6.000 dracmas. Então veja, existe a dracma, a didracma, o estáter, as minas e os talentos. E Jesus vai usar justamente uma dracma para querer nos ensinar algo. Se você for olhar aos olhos da sociedade da época, ninguém desejava a dracma. Ninguém se esforçava por dracma. Entenda, na nossa unidade monetária, existem os centavos, existem o real, não é? Você conhece que existem notas de 2, notas de 5, notas de 10, de 20, de 50 e de 100 reais. E se você pedir para alguma pessoa fazer uma escolha, naturalmente as pessoas vão escolher a nota de 100, porque ela é a que tem mais valor. Ninguém vai se preocupar com uma moeda de 5 centavos. Ninguém vai dar atenção a uma moeda de 10 centavos. Por quê? Porque praticamente não tem valor. É comum você encontrar na gaveta, é comum você encontrar no bolso de uma camisa, no console do carro, não é? Moedas de 10 centavos, de 5 centavos. É comum nós andarmos pela rua e de repente encontrarmos uma moeda que foi deixada ali porque a pessoa não se preocupou em pegar justamente por causa do seu pouco valor, da sua pouca importância. As pessoas cobiçam aquilo que tem mais valor, aquilo que pode lhe propor maiores benefícios. Então, Jesus está querendo nesta parábola ensinar que uma mulher perdeu uma dracma. Ela tinha outras 9. Ela poderia até pensar em usufruir das outras 9. Mas aquela moeda, aquela dracma que foi perdida, para aquela mulher tinha um valor especial. Para aquela mulher tinha uma certa importância. Entenda uma coisa, nós vivemos em uma sociedade cujos valores são riquezas, honras, poder, status, fama, vaidade,
Nós vivemos em uma sociedade onde o que importa é ter e não ser. As pessoas querem estar em evidência, recebendo seus elogios. As pessoas querem ou vivem galgando as melhores posições. Mas quando nós tivemos um encontro com o Senhor, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, quando nós tivemos o ingresso ao reino de Deus, o acesso à graça, quando conhecemos a obra redentora e expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, se entregando para a remissão dos nossos pecados, nós passamos a ter uma vida nova. Os nossos valores mudaram. As coisas velhas ficaram para trás. E tudo se fez novo. Então, quais são os nossos valores? O que passou a ser de extrema importância para mim, para você? O que para nós passou a ser marca do nosso comportamento, do nosso estilo de vida? Os nossos valores passaram a ser a alegria da salvação. Passamos a desejar a comunhão com os irmãos, estar na casa do nosso Deus, orando, buscando, ouvindo a sua santa palavra. Nossos valores passaram a ser a santidade, o temor, a alegria no Espírito Santo, a honestidade, a bondade, a misericórdia, a fé, o domínio próprio. Esses valores no olhar secular, esses valores para o mundo, não têm importância, não tem relevância. Aquilo que para nós é valoroso, a presença do nosso Deus, orarmos e sermos respondidos, ouvirmos a voz do Senhor, aquilo para nós que é algo precioso, de valor, de extrema importância para o mundo, é tudo uma loucura, uma perca de tempo, um fanatismo religioso. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1,18 que a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Agora eu queria que você entendesse que essa mulher ela tinha 10 dracmas. Ela perde uma dracma. Quando ela perde aquela dracma, ela poderia se contentar com as outras 9. Mas ela não se contenta com as outras 9. E eu vou te explicar o porquê. Quando as mulheres antigamente se casavam, elas tinham como símbolo do matrimônio um ornamento que recebia na sua cabeça. Uma espécie de diadema composto por 10 dracmas. E as pessoas que olhavam para aquela mulher que portava aquele ornamento, sabiam que aquela mulher era comprometida com o esposo. Porque olhavam para aquele ornamento composto por 10 dracmas e sabiam, essa mulher é comprometida. Essa mulher tem uma vida com o esposo. E perder uma dracma deste ornamento era para tal mulher um sinal de relaxo, de descontentamento. Era aos olhos do seu esposo um sinal de infidelidade, de falta de zelo pelo seu matrimônio. Como se ela não tivesse dado a devida importância ao esposo, ao homem que um dia conquistou, aquele que um dia ela fez juras de amores. Então, quando ela perde uma dracma, ela sabe que ela precisa procurar o mais rápido possível. E perdendo aqueles valores dentro da sua própria casa, então ela começa a procurar. E por que eu disse a você que quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e passamos a andar de acordo com a sua vontade, os nossos valores mudam. Nós passamos a enxergar a vida com outros olhos. Passamos a viver
não somente de pão, mas da palavra que sai da boca do Altíssimo. O problema é que o tempo passa, os anos vão se passando, nós adquirimos experiências, passamos a adquirir conhecimento, crescemos de certo modo diante de Deus e dos homens, mas o passar do tempo muitas vezes nos faz perder alguns valores. Aquilo que para nós era algo precioso, a devoção na oração, a meditação diária na palavra, a consagração, o partir do pão, o estar em comunhão com os irmãos, que era algo necessário, indispensável, aquilo que nós cobiçávamos. Com o passar do tempo, esses valores vão mudando. A intensidade nas orações diminui. Aquele anseio de estar na casa de Deus, o entusiasmo em fazer a obra, em cumprir o chamado, em ganhar vidas a Cristo, aquele propósito de evangelizar com o passar dos dias, na semana, dos meses e dos anos, parece que vai mudando. E aquilo que antes era de fundamental importância, aquilo que antes era prioridade, torna-se uma coisa secundária. Essa mensagem é direcionada a você, que perdeu seus valores. Você que retrocedeu. Você que começou a desfalecer, a regredir, a perder as forças. Entenda, está na hora de começarmos a resgatar os valores perdidos. Quando eu olho para Davi, que saiu de trás das malhadas, um homem corajoso, venceu os inimigos mais temidos de Israel, venceu batalhas contra o gigante filisteu, que estabeleceu seu reino, se tornou um homem popular. A palavra nos ensina, em 2 Samuel capítulo 11, que no início do ano, quando os reis saíam para guerrear, Davi não foi. Davi enviou Joabe. E quando Davi enviou Joabe, Davi está mostrando a sua negligência, o início da sua queda. Davi está mostrando que algo terrível está acontecendo com ele. E o diabo, vendo isso, ciente de que não derrubou Davi com gigante, não derrubou Davi com leão, não derrubou Davi com urso, que nenhuma das nações inimigas foram suficientes para derrubar Davi, ele vai derrubar Davi com uma mulher. Davi vai cair. Por quê? Porque Davi deixou de fazer aquilo que era o seu dever. Deixou de fazer aquilo que era a sua obrigação. Passou a negligenciar aquilo que era a sua prioridade, foi se tornando secundário na sua vida. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos parar e pensar em tudo isso. E entenda, essa crise mundial, essa pandemia, essa angústia que tem tomado conta dos corações humanos, é um sinal de Deus. Deus está dando oportunidade para a igreja rever os seus valores. Jesus contou essa parábola para um grupo de religiosos, para homens que estavam no templo, para homens que estavam nas sinagogas, mas que perderam seus valores, que viraram as costas para Deus. Apesar de falarem de Deus o tempo todo, não estavam contentes em ver o Cristo salvando os perdidos. Por isso que a palavra nos manda a fazer um exame da nossa própria vida o tempo todo. Olharmos para o nosso interior o tempo todo, porque às vezes estamos na igreja cantando, pregando, falando de Deus, mas perdemos os nossos valores dentro de casa. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos e sabeis se permaneceis na fé, se vocês continuam crentes, se vocês continuam salvos, se vocês continuam lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quais são os seus valores? Será que você não acabou permitindo que a religião te cegasse? Será que você não permitiu que a religião te colocasse acima dos teus irmãos? Será que você não percebeu que a religião está transformando você numa pessoa totalmente insuportável?
inaceitável aos olhos dos outros. Os religiosos eram assim. Ficavam tristes quando viam Jesus ajudando os necessitados, abrindo as portas do reino às prostitutas, às meretrizes. Será que não está faltando uma dracma aí? Se aquele esposo chegasse e visse aquela mulher com ornamento, faltando uma dracma, o que ele iria pensar? Não me ama mais. É uma mulher relaxada. Ela não zela pelo matrimônio. Ela não está preocupada com o noivo. Uma dracma para a sociedade não era nada. Não era um valor significante, não dava para fazer muitas coisas. As pessoas queriam minas, as pessoas queriam talentos, as pessoas queriam valores ainda maiores. Meu irmão, a sociedade não está preocupada com uma vida de oração. A sociedade não está preocupada com consagração. A sociedade não está preocupada com igreja, com a palavra de Deus, com as profecias se cumprindo. Nós temos que estar preocupados com isso. Por quê? Porque estes são os nossos valores e nós não podemos perdê-los. Nós não podemos ignorar que Jesus está às portas. Então, ciente de que os seus valores foram perdidos, ela começa a procurar. Eu quero mostrar para você, voltando lá para Lucas capítulo 15, como é que ela vai achar? Como é que ela vai encontrar aqueles valores que foram perdidos? Lucas capítulo de número 15, e eu quero ler com você o versículo de número 8, porque entenda, ela perdeu a dracma, mas ela quer encontrar a dracma. Talvez você que até então era cheio de valores, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, uma pessoa de oração, de integridade, que evangelizava em todos os lugares onde passava. Talvez você que um dia foi exemplo dentro da tua casa, uma pessoa influente na igreja. Talvez você que um dia foi prestativo na obra, estava lado a lado com o teu pastor. Talvez você um dia estava ali todos os cultos, limpando a igreja com zelo, dedicação, cuidado, servindo a igreja do Deus vivo. Hoje você se encontra espedaçado, sem ânimo, sem coragem, sem motivação, sem vontade de mudar. Escute, Jesus quer que você recupere os valores que você perdeu. Pastor, então o que eu devo fazer? Olha o que essa mulher faz segundo a parábola contada por Jesus. Vamos ler? Lucas 15, 8. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Primeira coisa que ela faz, acende uma luz, acende a candeia. Ela precisa de clareza, iluminação. Ela precisa conseguir enxergar aquilo que está ao seu redor. Entenda, você pode morar 30 anos no mesmo lugar. Você pode estar morando nessa casa há décadas. Só que se você apagar a luz, se você eliminar toda a iluminação do ambiente e você começar a andar pela casa, você corre o risco de esbarrar, de tropeçar, de cair, de se ferir. Por mais que você conheça cada metro quadrado da sua casa. Aquela mulher começa a procurar, mas o que ela precisa? Iluminar, clarear, aumentar o seu campo de visão. Ela precisa acender um candeeiro, iluminar. Entenda, nós vivíamos em meio à escuridão, em trevas. As trevas é a ausência de luz. Quando é que a luz se acendeu? O Salmo 119, versículo 130 diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Andávamos em trevas, perdidos, mas de repente uma luz brilhou. Diz em Atos capítulo 9 que quando Saulo estava indo a Damasco com a intenção de prender os cristãos, ele foi cercado por um resplendor de luz. Ele caiu por terra e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, por que você me persegue? Quem é, Senhor? O Senhor vai dar uma ordem para ele: vai a uma rua chamada direita. Ó, lá te será dito o que te convém fazer.
Quando aquela luz brilhou, aquele homem entendeu que a partir dali ele já não viveria mais de acordo com a vontade dele, mas de acordo com aquilo que o Senhor diz que o convém fazer. Por isso que em Gálatas 2:20 ele vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele é a luz que ilumina todo homem. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a luz brilha, quando a luz resplandece, aquilo que estava em trevas é denunciado. O interesse de Satanás é fazer com que você, meu amigo, fique em trevas. Você continue perdido. Você continue sem rumo. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo escreveu: se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Acenda essa luz, ó, Deus está acendendo uma luz para você. É a exposição da palavra que dá luz e entendimento. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 6, eu quero ler com você. Provérbios capítulo de número 6, versículo 23, procurei. Provérbios capítulo 6, versículo 23, está escrito assim: porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. As repreensões da correção, quando Deus corrige o homem, quando Deus mostra as verdades, quando Deus mostra a direção, é Deus provando o seu amor. Lembra de Hebreus 12:5? Diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, e não desmaie quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, e açoita qualquer que Ele recebe por filho. A prova que Deus dá que Ele nos ama é que quando andamos errado, Ele nos repreende, Ele nos corrige. Quando aquela mulher acendeu uma luz, ela enxergou uma coisa interessante. Entenda, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E a finalidade da luz é exatamente mostrar aquilo que nós não conseguimos enxergar em trevas. E quando aquela mulher acende a luz, ela começa a varrer a casa. Por que ela começou a varrer a casa? Porque ela encontrou sujeira. Você quer encontrar os valores perdidos? Volte para as Escrituras. Volte para a palavra de Deus. Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te, pratique as primeiras obras. Volte para a Escritura. Se apegue à palavra de Deus. Se apegue ao texto sagrado. E quando você voltar para as Escrituras, o próprio Senhor vai começar a mostrar para você onde está a sujeira, onde você errou. Por que você perdeu esses valores? A imaginação do pensamento, o coração endurecido, o cuidado do mundo e a sedução das riquezas, a amizade do mundo que é a inimizade contra Deus, a arrogância, a inveja, a prepotência, a falta de perdão e tantos outros males que corrompem o coração humano a ponto dele perder os seus valores, a ponto dele perder a vontade de buscar. Deus está acendendo uma luz para você agora. Você está tão preocupado com as coisas que acontecem do lado de fora que você está perdendo os valores dentro de casa. E escute, nosso relacionamento com Deus começa dentro da nossa casa, com a nossa família, cuidando dos nossos. Esse período de crise, de pandemia, onde as pessoas são obrigadas a ficar dentro de casa, muitas pessoas estão encontrando as dracmas aí.
cuidado com o cônjuge, o cuidado com os filhos, cuidado do seu lar. Eu acredito que uma igreja saudável é composta por famílias estruturadas. Quais são seus valores? Deus está acendendo uma luz para você. Ele é a luz que ilumina todo homem. É isso que Deus quer. Quando aquela mulher acende a candeia, em Lucas 15:8, o que ela faz? Ela varre a casa. Por que ela varreu a casa? Porque ela encontrou sujeiras no caminho. Porque ela encontrou algumas coisas que poderiam ter feito ela perder aquele valor. Efésios 4:31 diz: toda amargura, ira, cólera sejam tiradas de entre vós. Talvez Deus esteja querendo tratar o seu rancor. Talvez Deus esteja querendo ensinar a você a abrir mão dessa vaidade, desse egoísmo. Talvez Deus esteja querendo te ensinar que o melhor a fazer é perdoar. É deixar esse seu orgulho de lado e entender que um bom diálogo pode resolver. Perceba que aquela mulher varre ela varre a casa e busca com diligência. Ela busca com cuidado. Ela busca ciente que precisava a todo custo encontrar aqueles valores. Escute, um dia, Davi, ele tropeça e cai. Davi pisou na bola com Deus. Davi, ele se prostituiu. Mas Davi também buscou. Davi também procurou com diligência. Davi também desejou mudanças. Davi entendeu que aquilo que ele perdeu, aquilo que o induziu à queda, não podia permanecer na vida dele. Então ele vai orar, suplicando perdão. Talvez Deus colocou você aí com esse tablet, com esse celular, assistindo essa pregação no YouTube, e você caiu. Você traiu, você adulterou, você mentiu, você fornicou, você roubou, você foi desonesto. E hoje você tem dificuldade de se levantar. Hoje você é uma pessoa caída, batida, não tem ânimo para orar. Essa palavra é para você, querido. Mesmo Deus que resgatava os publicanos, era o Deus que queria salvar os religiosos. E a intenção das 3 parábolas é exatamente mostrar acerca da importância do arrependimento. As pessoas podem olhar para você e te julgar pelos teus erros e dizer que você não tem valor. Mas Jesus pagou um preço muito caro para te resgatar. Quando Davi foi orar, Davi orou dizendo: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Salmo de número 51, versículo 10. Eu quero ler com você Salmo 51, versículo 10. Está escrito assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ou seja, Davi está arrependido e clama ao Senhor, suplica ao Senhor pela sua misericórdia. No versículo 17 ele vai dizer: um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Vamos voltar aqui para o Salmo 119, aqui pertinho, o Salmo 119, versículo de número 9, está escrito assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Ó, ela buscava com diligência até achar, com cuidado. Ó, acendeu a luz, varreu a casa, buscou com diligência até achar. Sabe o que é diligência? Cuidado, dedicação. Buscou com diligência. 1 Crônicas 16:11 diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Jesus disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ó, Salmo 119, versículo de número 10. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Qual foi o caminho para se encontrar aquela dracma? Acender a candeia. Sabe? Eu tenho dito isso na Igreja Cristã Primeiro Amor. Tudo que tem acontecido, principalmente nos últimos dias, é Deus querendo mostrar para a igreja: está na hora de voltar ao primeiro amor, está na hora de voltar às primeiras obras, está na hora de voltar às Escrituras, está na hora de voltar a depender somente de Deus, está na hora de voltar à fé, está na hora de voltar à graça, está na hora de devolver a glória só a Ele. É isso que Ele quer. Por isso que a luz está acesa. Por isso que o Senhor está mostrando os nossos erros. Por isso que o Senhor está querendo que nós venhamos a buscá-lo. Agora veja, quando aquela mulher acendeu a luz, quando aquela mulher, ela viu aquela sujeira, ela tomou a decisão de varrer a casa. E ela varreu a casa, buscou com diligência até encontrar. E esse varreu a casa indica que quem teve que tomar a ação de tirar aquela sujeira foi ela. Não adianta você transferir para Deus a responsabilidade daquilo que é você que tem que fazer. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho. Deixe o ímpio o seu mau caminho. O homem maligno os seus maus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. A ação é o agente atuante no processo de conversão, de salvação, é o Espírito Santo. Mas o homem reage à graça que lhe é dada. Como? Lutando contra as suas imperfeições, renunciando às suas más obras, permitindo que o Senhor transforme o seu coração, molde o seu caráter. Eu acredito que é isso que o Senhor espera da sua igreja. A igreja precisa voltar. As luzes estão acesas. A palavra está sendo pregada. Está na hora de começarmos a varrer da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Está na hora de nós tirarmos do nosso caminho aquilo que não produz edificação, aquilo que atrapalha a nossa caminhada com Deus. Jesus está voltando. Nós não podemos mais viver como aqueles publicanos que viviam sem Deus, perdidos, com ovelhas desgarradas, sem rumos, porque essa vida nós já vivemos. Jesus nos tirou de lá e nos resgatou com seu sangue. Mas nós não podemos também viver dentro da igreja como aqueles religiosos, que apesar de conhecerem as Escrituras, apesar de conhecerem a Deus, viviam como se não conhecessem. Eles não conseguiam enxergar a necessidade do arrependimento, a necessidade de uma transformação, a necessidade de uma mudança. Por isso que na terceira parábola, Jesus mostra o filho que se perdeu fora, mas o filho que estava perdido do lado de dentro. E nós precisamos parar e refletir, porque às vezes nós não percebemos. Mas o nosso relacionamento com o esposo, ele começa a ficar relaxado quando nós vamos perdendo os valores. Começa com um valor até que pequeno, talvez não tanto expressivo, mas uma coisinha que deixamos de fazer ali, e aquilo que nós fazemos e também deixamos de fazer, daqui a pouco nós perdemos o nosso ornamento. Daqui a pouco o nosso ornamento já não tem mais somente 9, mas tem 7, tem 6 dracmas. E Deus não espera isso de mim e de você. O que Deus quer é que nós, como igrejas, o tempo todo, venhamos a nos render a Ele em adoração, buscando todos os dias a confirmação da nossa fé, renunciando os nossos pecados, brigando contra a nossa carne, vivendo nas obras do Espírito. Os dias são maus. Jesus vai vir buscar uma igreja santa. Está na hora
de você começar a varrer a sua casa. Está na hora de você começar a buscar com diligência até achar. Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Voltemos ao primeiro amor. Vamos orar? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado por abrir os nossos olhos e por resplandecer de diante de nós, iluminando o nosso caminho. Obrigado, meu Deus, pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor nos dá de revermos os nossos conceitos. Tem pessoas em nosso meio que pertencem ao corpo de Cristo, mas já não oram mais, já não buscam mais, não vão mais à igreja, deixaram a Escritura de lado. E a minha oração, meu Deus, é para que esta palavra seja luz para elas, para que a sujeira, meu Deus, seja manifesta, a fim de que essa pessoa decida varrer, buscar com diligência, até encontrar aquilo que havia perdido. Abençoe teu povo, Pai. Guarda a tua igreja, guarda a tua esposa, nos dê sabedoria, inteligência espiritual para guardarmos a fé, a pureza, a santidade até o dia da tua vinda, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, meu amigo. Deus abençoe a tua vida, minha amiga. Compartilhe essa pregação, esse vídeo com quem você achar que precisa ouvir, tá bom? Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Fique na paz do Senhor Jesus.